você está deitada na grama, admirando o céu claro, ouvindo o cantar dos passarinhos e pegando alguns raios de sol. Há nuvens de diferentes formatos passando preguiçosamente no céu. De repente, você ouve um barulho alto ao longe. Então levanta sobressaltada e percebe que há uma nuvem grossa e gigantesca acima da sua cabeça. Porém, não é o tamanho que a assusta, é o formato. Ela parece uma caveira. Não se preocupe, isso não quer dizer que alguma coisa ruim irá acontecer. Enfim, nem é nuvem. Alguns anos atrás, uma caveira formada por uma fumaça espessa surgiu no céu, acima do Monte Vesúvio, na Itália. Esse é o mesmo vulcão que extinguiu a antiga cidade de Pompeia da face da Terra. Claro, na época muitas pessoas tinham medo de que o vulcão fosse entrar em erupção de novo. Felizmente, o vulcão ainda está em profundo sono. Foi apenas um incêndio florestal ali perto que causou a famosa caveira de fumaça. Mas quem morava na região não tinha certeza disso. Alguns pensavam que o fogo e a caveira surgiram por um motivo, e não seria a primeira vez. Centralia, Pensilvânia. População... Bem, olha em volta. É até assustador. Árvores peladas, nenhum animal, nenhuma pessoa... Todos os prédios estão vazios. As ruas estão rachadas e cheias de cascalho. Não há carro algum, obviamente. Mas tem uma fumaça espessa por toda parte. Essa cidade está queimando há mais de 50 anos. Centralia era uma cidade mineradora. Uma de suas minas de carvão foi abandonada e os moradores a usavam como depósito de lixo. Aí, segundo a maioria das pessoas, o local resolveu eliminar o lixo da maneira convencional, queimando. O plano foi um fracasso anunciado. Vamos ver o que pode ter dado errado. O lixo em chamas desceu pelos túneis da mina, atingiu o carvão, que ainda está lá embaixo, e fez com que ele queimasse sem parar desde então. O nível de dióxido de carbono subiu. Foi preciso fechar outras minas próximas por questão de segurança. Ninguém conseguia apagar aquele fogo, e as chamas subterrâneas se espalharam debaixo da cidade. As ruas começaram a esquentar, o solo ficou ácido, e as ruas foram se enchendo de fumaça aos poucos. Em 2017, havia apenas 5 pessoas morando lá. Agora é a vez do Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá embaixo. Não há peixe algum, apenas algumas misteriosas bolhas congeladas. Elas parecem pequenas nuvens presas no gelo, ou águas vivas que se esqueceram de se agasalhar. Há milhares dessas bolhas, que são feitas de metano, mas não tente cavar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias produtoras de metano que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa que caia dentro do fogo. Quando o metano entra em contato com a água congelada, se fragmenta em dezenas de milhares de bolinhas de gelo. Quando ele derrete, elas explodem e ficam borbulhando. Se você acendesse um palito de fósforo acima delas no momento certo, o lago pareceria um vulcão em erupção. Dá até para imaginar aquele lago de chamas e você preso no meio dele. Que perigo! Lagos parecidos podem ser encontrados em algumas margens do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores do que balões de ar quente. São lindas, mas perigosas. O próximo lago surpreendente fica na Indonésia, na ilha de Java. Você chega perto daquele vulcão majestoso coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas tem uma fumaça saindo de dentro dele. Você sobe ao cume dele. Exausta, cansada, suada. Agora é preciso descansar. Parabéns! Conseguiu chegar ao topo. Aí você resolve olhar para dentro do vulcão. Não tem lava nenhuma. Só um lindo lago brilhante azul turquesa. Parece até um oásis. Perfeito para dar um mergulho. Você desce com pressa e se prepara para pular lá dentro. Mas opa, não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago em si é cheio de metais. Quando os gases entram em contato com eles, formam aquela linda água. Aliás, ácido azul turquesa. É melhor ir para a vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Bem acima dele dá para ver nuvens cheias de luz que explodem. Os gases sulfurosos sobem acima do lago, se misturam ao ar e emitem um flash azul. Uma beleza estonteante. Mas mantenha certa distância. Céus abertos, túneis subterrâneos, vulcões, lagos... Hora de partir para o oceano. Você entra em um iate e parte para mar afora. Não há lugar exato.
O fenômeno sobre o qual vamos falar acontece em qualquer parte do mundo. O mar está calmo, transparente feito um cristal, sem vento algum para balançar as velas. Tudo está tão tranquilo... Mas espera aí, o que é aquilo? Você escuta um barulho muito, muito alto. 2 segundos depois, uma onda enorme, muito mais alta do que o seu mastro, surge no mar calmo e atinge o iate. A embarcação consegue se manter em pé e a onda enorme desaparece. Parabéns! Você acaba de sobreviver ao ataque de um vagalhão. Alguns cientistas acham que isso acontece quando a superfície da corrente marítima bate contra um vento em sentido contrário. Outros dizem que ocorre no momento em que correntes quentes e frias se encontram. Outra teoria popular é a interferência de ondas, nas quais pequenas delas se agrupam para formar uma monstruosa. Mas a minha teoria preferida é o vampirismo cinético. Sob certas condições, as ondas ganham uma espécie de superpoder. Entre todas as de uma região, haverá uma que sugará a energia de todas as outras. E quando estiver cheia, cuspirá tudo. Talvez por isso essa onda seja tão forte, mas só dura alguns instantes. E as nuvens? Você as acha assustadoras? Bem, podem até ser, se forem aquelas pesadas de tempestade, que mais parecem paredões cinzentos e pretos que bloqueiam o sol, a lua e as estrelas. Primeiro você está relaxando no quintal da sua casa, depois vê as nuvens de tempestade. Aí acontece a tempestade em si, a chuva de granizo, enchentes e até tornados. Elas são fáceis de identificar, graças à sua aparência inconfundível. São espessas, pesadas e escuras. Podem até dar um brilho interno, causado pelos raios. São assustadoras, mas antes de sair correndo, vamos analisar como elas são formadas. As nuvens são como montanhas russas. Imagine que você é uma pequena gota d'água, passeando com seus amigos no oceano, esperando na fila para estrear uma montanha-russa recém-inaugurada. Chega a sua vez. Você aperta os cintos, nada acontece. Depois sente que começa a subir, subir, subir e consegue ver todos os seus amigos gotinha lá embaixo. Eles estão tão pequenos e continuam subindo, à espera da grande queda. Mas nada acontece. Depois, vê que subiu tanto que foi parar nas nuvens. Não é assustador estar lá em cima? E tem um monte de amigos seus ali? Legal! Está começando a esfriar e você olha ao redor. Todos estão passando pelo mesmo processo, se transformando em lindos cristais de gelo. A nuvem está enchendo, ficando abarrotada com aquele monte de gotinhas congeladas. Mesmo assim, que passeio mais tranquilo, legal e... Ah! Você começa a fazer o trajeto inverso, descendo em queda livre. Devagar no começo, depois cada vez mais rápido. Milhares das suas amigas gotinhas caem na terra. Algumas segurando firme na grade de proteção. Outras rindo e balançando as mãos no ar. Uhul! E... splash! Assustador. Mas prefiro o passeio de raio. É aquele no qual você entra, aperta os cintos, sobe, depois brinca de carrinho de bate-bate lá no alto, nas nuvens. Quanto mais vezes bater em outra gota d'água, mais raios criará. Mas nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja. O raio acontece acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens negras para o alto. Então temos nuvens vulcânicas super assustadoras. Mas os raios! Uhul! Os convencionais acontecem durante uma tempestade, quando os cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, fragmentos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Ok, melhor terminar esta jornada com alguma coisa segura e bonita, né? Chega de montanhas russas de nuvens, por favor. Agora você está no deserto do Atacama, na região norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas esse local guarda um magnífico segredo. A cada 3 ou 5 anos, surgem flores lá, do nada. Esse local é tão famoso que é chamado de deserto florido. As sementes ficam no chão, esperando pacientemente por um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. E aí, a areia amarela do Atacama se torna roxa, branca, verde e rosa.